Lucas capítulo 9, versos 28 até o 42. Leiamos a palavra de Deus que diz assim: Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele. E de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Até aí, meus irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Vocês percebem que nesses 2 textos, essas 2 passagens que nós lemos aqui conjuntamente, há um contraste muito grande. Eu posso dizer aqui que os discípulos de Jesus, eles foram do céu ao inferno em menos de 24 horas. Por que do céu ao inferno em menos de 24 horas? Porque o texto diz que as coisas aconteceram num dia, lá em cima do monte, e diz no verso 37, no dia seguinte, então, os acontecimentos lá embaixo do monte. Em menos de 24 horas, eles experimentaram os opostos, situações de extremo contraste. Lá em cima, como nós já tivemos a oportunidade de falar muitas vezes sobre essa passagem, lá no alto do monte, eles viram Jesus glorificado. Jesus mostrou um pouquinho da glória dele para os seus discípulos. Receberam a presença bendita de Moisés, de Elias, que representam todo o Antigo Testamento, a lei e os profetas. Ouviram a voz poderosa de Deus dizendo: Este é meu filho, o meu escolhido, o meu eleito, o meu amado. Vocês têm que ouvi-lo. Foi tão gostoso estar lá em cima que eles nem sequer quiseram ir embora. Pedro disse: Olha, vamos fazer aqui umas tendas e vamos viver aqui para sempre, porque aqui é muito bom. É quase um céu, é quase um paraíso o que eles experimentaram no primeiro momento. Praticamente algo muito parecido com o céu, a presença de Deus, a glória de Cristo, a comunhão dos santos. Mas quando eles descem lá embaixo, eles se deparam com aquilo que é quase um inferno. Não é um inferno, mas é quase um inferno. Se aproxima um pouco, tem algumas semelhanças, porque lá embaixo o que eles encontram é o terror,
a dor, a angústia, a incapacidade humana. Quando Jesus então desce do monte no dia seguinte com os seus discípulos, vem ao encontro dele uma multidão, diz o texto. E no meio dessa multidão sai um pai, sai um homem, que fala a Jesus: eu estou desesperado porque eu tenho aqui meu filho, o único filho, ao que tudo indica é um menino pequeno. Não dá para saber a idade dele, mas pelas expressões utilizadas por todos os evangelistas que registram essa passagem, ele é jovem, talvez ele tenha 10, 11 anos. E ele está possesso, está possuído por algum tipo de espírito maligno, por algum tipo de demônio que está possuindo esta criança. E observem os detalhes, como Lucas, que é um médico, como ele dá detalhes da situação clínica, da situação física desse menino. Ele diz, olha, ele grita, o espírito o atira por terra, diz no verso 39, convulsiona-o, ele usa uma expressão da medicina, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa, mesmo depois de o ter quebrado, de o ter assim prostrado, de praticamente o ter destruído. Ele usa expressões médicas para descrever o estado clínico, porém causado não por uma situação física, e sim por uma situação espiritual, um caso de possessão demoníaca. Então vejam os contrastes entre essas duas situações. Num primeiro momento eles estão lá em cima, experimentando a presença, a comunhão com Cristo, a comunhão com Moisés, com Elias, com os demais discípulos que estão lá, Pedro, Tiago e João, ouvindo a voz de Deus, e na sequência, logo em seguida, eles estão lá embaixo, enfrentando o caos, a angústia, o desespero, a realidade de um mundo dominado pelas trevas, de um mundo coberto de trevas. O que tudo isso nos ensina nesse grande capítulo aqui sobre o discipulado? Lembrando que nós estamos falando desde o início do versículo 1 e mostrando como o Senhor Jesus foi ensinando os seus discípulos na teoria e na prática o que significa ser um discípulo e qual é o propósito dele para a vida de cada um. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós aprendemos nessa passagem que na vida de discípulos, na vida do discipulado, nós também enfrentaremos momentos contrastantes em nossa vida, momentos de extremo contraste. E quer saber, de certo modo, isso é esperado. Deve ser assim. É esperado que os discípulos de Cristo passem momentos gloriosos na presença de Deus. É esperado que discípulos experimentem com prazer, com alegria, a comunhão dos santos, que possam ouvir a boa palavra de Deus de uma forma tão intensa e tão benéfica para a vida deles, que eles não vão nem querer ir embora, que eles vão querer ficar mais tempo, que vão querer experimentar mais desta comunhão, deste momento na presença do Senhor. Mas também é esperado que eles deixem esse lugar para adentrar ao mundo rodeado de desespero, de morte, de dor e principalmente de demônios. E principalmente de demônios. É esperado que os discípulos transitem entre essas duas instâncias. Tenham seus momentos de íntima comunhão com Deus, onde vão se reabastecer espiritualmente falando, onde vão experimentar, receber a graça, o poder de Deus, mas também depois saiam e enfrentem as situações de trevas, de caos, de morte e de desespero que rodeiam a nossa terra, que dominam o nosso mundo. Não é ir longe demais dizer que experimentar esses contrastes é
necessário. Eu me pergunto, meus irmãos, se às vezes o maior problema da igreja cristã ortodoxa, da igreja cristã tradicional dos nossos dias, não é justamente o fato de que vivemos muitas vezes vidas muito medianas. Entende o que eu quero dizer por mediano? É um meio termo. Ficamos mais ou menos no meio, mais ou menos no centro. Isso quer dizer que nós não experimentamos muitos momentos na presença de Deus. Isso quer dizer que talvez nós vivamos um cristianismo muito apático. Que nossas orações são decoradas, sempre as mesmas coisas, sem fervor, sem graça. Isso talvez queira dizer que o nosso louvor a Deus é apático, mecânico, quase por obrigação. Não temos os momentos de grande comunhão com Deus, na presença dEle, onde vamos abastecer de uma maneira plena os reservatórios, o tanque aí espiritual da nossa vida. E porque não temos muitos momentos assim, talvez também não consigamos entrar verdadeiramente na luta contra este inimigo. E por isso, muitas vezes, nos tornamos como aqueles outros discípulos que não haviam acompanhado Cristo, que haviam ficado lá embaixo e que não puderam fazer nada diante da situação em que eles se depararam. E que fracassaram na tarefa de expelir aquele espírito maligno que estava dominando aquela criança. Queridos, a segunda lição que essa passagem nos ensina a respeito do discipulado. A primeira é que Deus quer que nós tenhamos esses momentos de contraste, sim, na nossa vida. De experimentar a presença de Deus, de ter comunhão com Ele, de receber o seu poder, para também adentrar o mundo de trevas e lá poder testemunhar, e lá poder enfrentar a dor, o desespero do mundo com algo para oferecer, que é muito mais do que técnicas, que é muito mais do que palavras, que é muito mais do que dizer faça isso ou faça aquilo, mas é ter graça, poder de Deus para abençoar a vida dos outros. Mas em segundo lugar, isso nos ensina também nesse contexto do discipulado, que nós precisamos enfrentar a triste realidade demoníaca do nosso mundo. A triste realidade demoníaca do nosso mundo. Vejam a situação desse garoto, desse menino. Vejam os detalhes que Lucas, o médico, dá do seu estado, das coisas terríveis que aquele espírito maligno estava operando na vida daquele menino. Não há idade para o maligno começar a agir. Hoje, mais do que nunca, o alvo são as crianças. Falamos aqui no segundo domingo sobre as crianças, uma mensagem especial para elas, importante demais. Porque mais do que nunca, sempre foi, mas me parece que hoje mais do que nunca, o alvo do maligno são as crianças. Às vezes eu desço lá no meu condomínio, no meu prédio, para levar o Victor passear lá no parquinho, e fico ouvindo o que as crianças do meu prédio falam. Elas têm 5, 6, 7, 10 anos. Eu nunca vi tanto palavrão. Tanto palavrão utilizado por crianças de 8, de 9, de 10 anos. Onde aprendem? Primeiro de tudo, aprendem com os próprios pais. Tristemente falando. Mas também aprendem com a televisão, com os colegas, com a internet, com o Twitter, com o Facebook. Porque as crianças estão no Twitter. Estão lá, transmitindo todo tipo de palavrão. E aprendendo a cada dia novos. Meus queridos, o alvo dos demônios não são só os adultos. São acima de tudo as crianças, porque eles sabem muito bem.
Eles conhecem uma verdade bíblica e eles usam as avessas. A verdade bíblica que diz, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ela não vai se desviar desse caminho. Eles sabem disso e usam as avessas. Porque se é verdade que quando os pais cristãos ensinam os filhos no caminho que devem andar, e eles então permanecerão, também é verdade que quando o maligno os ensina no caminho mau, vai ser muito difícil essas crianças saírem deste caminho mau e terrível. Observem aqui que a triste realidade descrita pela palavra de Deus é de um mundo dominado por demônios, por espíritos malignos. Ao longo da história da igreja, 2 erros foram cometidos amplamente pela igreja cristã a respeito de Satanás, dos demônios. E eu resumo aqui rapidamente dizendo que um lado o enfatizou demais e o outro lado o esqueceu. Um lado se preocupou tanto com a atuação maligna, com os espíritos malignos, que praticamente tornou um cristianismo só voltado para isso. Tudo é o diabo. Se alguma coisa acontece, é o diabo. Sempre o diabo tem culpa de tudo. É o famoso costas largas. Ao ponto de que, às vezes, se desculpa as ações humanas, atribuindo tudo à ação de espíritos malignos. O que evidentemente a Bíblia não concorda, porque o homem é responsável por seus atos. Mas por outro lado, especialmente as igrejas tradicionais, como nós, por vezes, até se esquecem que eles existem, que são reais, embora espirituais, que agem e que destroem, que são malignos até o limite do que você pudesse imaginar. Algumas verdades que eu resumo aqui da palavra de Deus a respeito de Satanás e seus anjos caídos, coisas que a Bíblia nos ensina. Ao longo dos evangelhos aprendemos que eles podem possuir pessoas e causar muito mal a essas pessoas. Doenças, inclusive. Grande sofrimento eles podem causar. O próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus, chamou Satanás, lá em João 12:31, de o príncipe deste mundo. Expressão utilizada por Cristo para Satanás, o príncipe deste mundo. E ele disse que esse príncipe seria expulso em seguida, e foi quando Cristo deu sua vida na cruz e ressuscitou. Mas esse é o título que o próprio Cristo atribuiu a Satanás. O apóstolo Paulo, por sua vez, em 2 Coríntios 4:4, o chamou de o Deus deste século. O Deus desse século. Claro, Deus com letra minúscula. No sentido de aquele que influencia perversamente a época. Século quer dizer época. O Deus desta época, o Deus deste mundo perverso, deste mundo decaído. O próprio apóstolo Paulo nos disse em Efésios capítulo 6, versículos 10 em diante, que é contra ele e esses seus aliados que é a nossa luta. Ele disse, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E ele disse, portanto, igreja, tomai toda a armadura de Deus, para poder resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permaneceis inabalável. E ele fala, vista o capacete da salvação. Pega a espada do Espírito, o cinto da justiça, a couraça da justiça, os calçados da preparação do Evangelho, as várias partes da armadura do cristão. Ele diz, essa é a sua defesa, não vá desarmado para o campo de batalha, porque senão você vai ser destruído.
O apóstolo Pedro diz que Satanás é como um leão que ruge, que anda em derredor, como um leão que ruge, sempre procurando alguém para devorar. Então ele diz, portanto, resistir-lhe firme na fé. É preciso resistir, resistência. Portanto, resistir-lhe firme na fé. 1 Pedro 5, 8 e 9. O apóstolo Tiago usa as mesmas palavras, ele diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O apóstolo João também fala a respeito da atuação desse maligno. Lá no livro do Apocalipse ele diz, no capítulo 12, versículo 12, e foi expulso do céu o acusador dos nossos irmãos, que dia e noite os acusava diante de Deus. Essa expulsão aconteceu na ascensão de Cristo, após a ressurreição. Quando Cristo sobe aos céus e assume o poder de governar toda a terra, quando ele pode dizer aos discípulos, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Esse é o momento em que Satanás é expulso definitivamente do céu, perde o cargo de acusador lá em cima, mas as consequências aqui embaixo não são nada boas. Ele diz, ai da terra e do mar. Porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. É um erro ignorar essas coisas. É um grave erro ignorar que existe uma atuação maligna, ferrenha neste mundo. E que essa atuação só vai aumentar. Porque o apóstolo Paulo também diz lá em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 6 e 7, que a atuação maligna nesse mundo só não é maior, só não era maior, porque algo ainda estava detendo. Mas ele diz, no momento em que esse algo, que é Deus, evidentemente, é o poder de Deus, barrando a atuação de Satanás, quando esse algo que ainda detém fosse removido, ele diz, então se revelará o iníquo. Então, nós iríamos ver a ação, uma ação muito maior do mal neste mundo. É um erro ignorar essas coisas. Nós precisamos entender a realidade terrível desse conflito. E se nós temos fracassado em muitas áreas da nossa vida espiritual, é porque nós temos ignorado a presença desse inimigo invisível, porém terrível. Observe bem, a Bíblia não coloca Satanás em pé de igualdade com Deus. Não, nem há comparação. Deus é todo-poderoso, é o soberano, é o Criador, o governador, é o Redentor, tudo está em suas mãos. A Ele pertence a terra, o mundo, todas as coisas. O que existe aqui nesse mundo é um império das trevas. É um reino de um usurpador, que pela força do pecado, continua tendo algum tipo de autonomia no mundo. Embora esteja restrito, no sentido de não poder mais impedir que o evangelho seja pregado em toda a terra, e muito menos de complicar o plano de Deus. João disse, ele desceu até vós cheio de grande cólera, porque ele sabe que o tempo é curto, ele sabe que sua missão é suicida, ele sabe que ele não tem qualquer chance de reverter. A vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. Cristo é o vencedor, ele é o perdedor. Mas é o perdedor que sabe que tem alguns dias para agir. Então, tempo ele não vai perder. Se nós podemos ter certeza de uma coisa, à luz da palavra de Deus, é que Satanás não quer perder tempo. Ele tem pouco tempo. Lhe resta, portanto, desaguar toda a sua cólera
toda a sua ira contra Deus, mas como ele não pode atingir a Deus, lhe resta então atingir aqueles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Agora vejam, meus queridos, que nós aprendemos em terceiro lugar nessa passagem, que para vencê-lo é preciso oração. Para vencê-lo é preciso o poder de Deus. Eu quero me concentrar um pouco mais aqui nesse momento em que aquele homem fala ao próprio Jesus, dizendo: eu trouxe o meu filho para os teus discípulos, para que eles expelissem esse espírito, e eles não puderam. Eles fracassaram. A pergunta é, por que é que eles fracassaram? E há algo muito importante de mencionar aqui, e isso me causa muita admiração na Bíblia, porque a Bíblia não esconde as fraquezas aqui dos seus, entre aspas, heróis. Eles não puderam, eles fracassaram. A Bíblia não disfarça os pecados, as falhas dos, entre aspas, heróis. Só tem um que não tem falha, não tem pecado. É porque ele não é somente um homem, ele é Deus, ele é homem, é Jesus Cristo. Todos os demais são falhos, são pecadores. Esses homens falharam. E a falha deles nos ensina coisas importantes. Mas antes de explicar as razões que o próprio Cristo deu do porquê eles falharam, deixa eu falar algo importante aqui, porque talvez na sua mente você esteja pensando algumas coisas agora. Deixa eu falar um pouco sobre esses pastores falastrões da TV, do rádio, que dizem lá estar expulsando demônios. Você já viu muitas cenas assim? Na televisão, aqueles pastores, vestidos de branco, e que estão lá expulsando esses demônios. Sem mencionar o fato de que muitos casos aí já foram comprovados de que os supostos possessos recebem uma graninha lá no final, quando recebe o cachê. Afinal de contas é pura encenação mesmo, então tem que receber o cachê mesmo. Está representando uma peça, tem mais é que passar no final lá e pegar mesmo o dinheirinho. Todo mundo tem direito de receber o dinheirinho por apresentação, não é? Sabe por que esses homens não expulsam demônios de verdade? Sabe por que tudo isso é uma farsa, uma palhaçada para enganar as pessoas? Porque o próprio Jesus disse que Satanás não expele Satanás. Ele próprio disse que Satanás não expele Satanás. Esses homens trabalham para Satanás, não podem expulsar Satanás. Eles estão a serviço dele. Como poderiam expulsá-lo? Essa semana mesmo eu estava no trânsito, Uma das coisas que a gente mais faz aqui em São Paulo, no trânsito. E aí, dando uma olhada nas rádios aí, parei numa famosa dessas, não vem ao caso mencionar. E eles estavam lá falando sobre expulsão de demônios, sobre prosperidade, sobre isso, só prosperidade e tal. Como é que era a sua vida? Era miserável, eu não tinha nada, era terrível. E agora? Agora eu tenho uma casa, um carro, agora eu tenho um emprego, agora eu tenho uma empresa. E um sujeito estava enfatizando muito lá que antes ele não tinha sapatos. Não tinha nem sapato para ir para a igreja, tinha que pegar emprestado. E agora eu tenho muitos pares, lustros, bonitos. Como se isso fosse a razão de ser do Evangelho. Como se Cristo Jesus tivesse morrido na cruz para que você pudesse ter sapatos. Como se ele tivesse dado o sangue dele lá, carregado aquela coroa, sabe? Para que você tivesse sapatos. Foi por isso que ele morreu lá na cruz do Calvário. Mas o que me chamou a atenção é que agora eles estão usando uma técnica, dizendo assim, que as pessoas têm que ter essa é a palavra que eles usaram, um espírito de revolta. Um espírito de revolta, ou seja, não se contente em ter pouco. Não se contente em ter pouco. Se a sua situação está ruim, se você está pobre, se você está com uma enfermidade, então crie um espírito de revolta contra essas coisas. E venha para a igreja e faça a corrente lá, certo? E dá o dinheirinho lá, claro, sem dúvida. E aí você vai ser libertado. Eu fiquei pensando, poxa, agora eles estão explícitos,
É isso que eles dão para as pessoas. Um espírito de revolta. Isso não é o Espírito Santo. Isso é algum outro tipo de espírito. Mas o Espírito Santo certamente não é um espírito de revolta. Eu insisto nisso. Esses pastores dessas igrejas, eles não expulsam demônios, porque eles trabalham para ele. Eles não podem expulsá-lo. É duro nós termos que, nos dias de hoje, ter que falar isso claramente. É triste ter que falar isso claramente. Mas é a realidade terrível dos nossos dias. Mas voltemos aqui aos discípulos. E por que é que eles, verdadeiros discípulos de Cristo, não falsos, verdadeiros discípulos de Cristo, por que falharam? E a resposta nos foi dada no texto paralelo que está lá em Marcos. Abra lá a palavra de Deus em Marcos, capítulo 9, versículo 28 e 29. Marcos, capítulo 9, versículos 28 e 29. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, eles queriam saber, por que não podemos nós expulsá-lo? Lógico, eles haviam tentado expulsar o espírito maligno daquele menino, mas tinham falhado, tinham fracassado, passaram vergonha no meio da multidão. E então, em casa em particular, perguntaram para Jesus, por que a gente não conseguiu? Qual foi a falha? E vejam a resposta de Cristo, verso 29. Respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. A palavra jejum aí na sua Bíblia está entre colchetes, porque provavelmente não há muita certeza sobre se essa palavra estaria no texto original escrito por Marcos. Ela está em várias cópias posteriores. Então nós não temos certeza, mas não quer dizer que a palavra não seja verdadeira. Porque oração e jejum são práticas aceitáveis, quando devidamente praticadas de acordo com a palavra de Deus. Então observe que Jesus disse o seguinte, vocês se depararam hoje aqui com um tipo de espírito, ele falou, com uma casta, com um tipo de demônio, que vocês não estavam preparados para enfrentar. E vocês não estavam preparados para enfrentar essa casta de espírito, de demônio que vocês enfrentaram hoje aqui, porque faltou a vocês oração e jejum. Ou seja, faltou o poder de Deus na vida deles. Então, lembra do contraste outra vez. Jesus e os discípulos estavam lá em cima, na comunhão com Deus, ouvindo a palavra de Deus, vendo Cristo na sua glória, e desceram, e Jesus expulsou o demônio, e foi tão fácil para ele fazer isso. Não teve luta, não teve guerra, não existe luta de boxe entre Jesus e o demônio. O Satanás não tem a mínima chance contra Cristo. Ele simplesmente repreendeu, ordenou, sai, o demônio saiu. Não tem resistência contra Cristo. Mas os discípulos que não haviam ido com Cristo e que haviam permanecido lá embaixo, não haviam conseguido expulsá-lo. Esse espírito maligno. E então o próprio Cristo disse, é porque faltou oração e jejum. Essa casta depende disso. Depende do poder de Deus. Nós precisamos de poder espiritual para fazer diferença na vida das pessoas. E nós só obtemos esse poder através da busca, da comunhão com Deus, da verdadeira oração e até mesmo do jejum. É preciso entender que jejum não é sacrifício. Muitas pessoas praticam jejum como uma espécie de um sacrifício através do qual elas vão obter alguma coisa de Deus. Do tipo assim, eu estou querendo muito um emprego, então eu vou jejuar para ver se Deus me dá o emprego. Isso é um uso errado do jejum.
Ele não é uma ferramenta de barganha com Deus. Não é uma ferramenta de troca com Deus. Estou me sacrificando aqui, ó Deus, então vê se o Senhor faz alguma coisa por mim. Não é essa a ideia. O jejum não é uma ferramenta para tentar amolecer o coração de Deus. Ó, veja como eu estou sofrendo, então Deus, por favor, faz alguma coisa por mim. E a comparação é bem simples. Pense o seguinte, você tem um filho ou uma filha, pequeno, certo? E ele vem e fala para você, papai, mamãe, eu não vou comer nada porque eu quero te agradar. Almoça aqui, filhinho. Não quero nada porque eu quero te agradar. Não agrada. A questão é que não agrada desta maneira. Porque pai nenhum, mãe nenhuma quer ver seu filho sofrendo. Quer ver seu filho se sacrificando. Papai, a partir de hoje eu não vou mais almoçar para ver se o senhor me dá uma bicicleta. Não tem lógica. Não tem lógica nenhuma, não é para isso, não funciona dessa maneira. Então, para que serve o jejum? Quando ele é aceitável? Neste caso, nessas situações, como um reforço da oração. Oração e jejum. Não tem só jejum. O jejum é um complemento da oração. Quando você se dispõe a passar um dia, 2 dias, quando você tem essa possibilidade de oração, de busca na presença de Deus, de uma forma tão intensa que você diz, o resto tudo para mim é dispensável, inclusive a comida. É uma ferramenta de concentração, concentra a oração, fortalece a oração, torna aquele momento especial de busca. Não é sacrifício, não é troca, não é barganha com Cristo, mas um instrumento, uma ferramenta para obter poder espiritual, não coisas físicas e materiais. Ainda a nossa doutrina, a nossa teologia diz que o jejum também é uma ferramenta útil de contristamento, que pode ser praticado em dias de grandes calamidades. Acho um bom uso também. Aí mostrando a nossa própria, nosso próprio sentimento de pesar diante das tragédias, diante das catástrofes que existem no mundo. Também essa é uma prática aceitável do jejum. Outras não existem. São essas as práticas bíblicas aceitáveis para o jejum. Volte aqui ao texto e observe que Jesus disse, esta casta não sai, senão por meio de oração e jejum. Se nós quisermos vencer, meus irmãos, os desafios que estão diante de nós, no discipulado, no evangelismo, na pregação da palavra de Deus, na nossa própria vida, nós temos que estar mais tempo na presença de Deus. Nós temos que orar mais, experimentar mais, sabe, rever a nossa vida e ver se não estamos medianos demais em tudo. Se não estamos medianos demais, sabe? Não temos momentos na presença de Deus de verdade. Se a nossa fé, a nossa vida cristã não está muito burocrática demais, automática demais, no sentido de sempre repetir as mesmas coisas, mas sem vida. Frequentar a igreja, orar, cantar, louvar, mas, sabe, automático. Sem experimentar para valer e com profundidade o sentido, o significado destas coisas sublimes da nossa vida. Porque se não houver a armadura de Deus, se não houver o verdadeiro poder espiritual, nós vamos apanhar. É duro usar essa palavra, mas nós vamos apanhar. Apanhar do maligno, como aqueles judeus apanharam. E apanharam fisicamente quando tentaram expulsar uns espíritos. Eles disseram, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, saiam desse homem. E os espíritos falaram, a gente sabe quem é Jesus, sabe quem é Paulo, mas e vocês? Quem são vocês? E levaram uma surra para não apanharmos.
tanto no sentido espiritual, que esse é o principal, quanto eventualmente no sentido físico. Precisamos buscar mais o poder de Deus, a presença dEle, a sinceridade da nossa vida com Ele, das nossas orações, do louvor, da meditação na palavra do Senhor. Não superestimar o maligno, mas também não subestimar o maligno. Porque Paulo diz que não devíamos ignorar os desígnios de Satanás. Mas acima de tudo, confiando neste Cristo Todo-Poderoso, que está em nossa vida, confiando no poder deste Jesus Cristo que já venceu Satanás, não vai vencer, já venceu, já triunfou. Confiando no poder, na presença dEle. Enfrentar as batalhas, resistir, que é a ordem para nós na palavra de Deus, crendo que a vitória que é dEle também será nossa. No final da carta de Paulo aos Romanos, ele diz que Deus haveria de em breve esmagar Satanás debaixo dos pés da igreja. Note, Cristo já esmagou Satanás debaixo dos pés dele, na cruz. Mas Paulo diz, isso também vai ser realidade na vida da igreja, na vida de vocês. Busquemos mais a graça, o poder de Deus, a comunhão com Cristo. Vejamos se nossa vida não está muito mediana demais. Vejamos se não está muito automática demais. Para que possamos experimentar o verdadeiro fervor, que não é fanatismo. É uma mistura de fé e entendimento. Isso é a vida cristã. Uma mistura equilibrada de fé e de entendimento. Firmeza na palavra, fundamentação bíblica e sede de Deus, e anseio pela presença, e busca do poder de Deus. Nesse equilíbrio, nós experimentaremos a vitória e não o fracasso, e não a derrota. Até porque não fomos destinados para o fracasso, mas para a vitória. Naquele que já venceu e que é Cristo Jesus, o nosso Senhor.